Fala galera, tudo bem? Sou o Jonathan e vou fazer um vídeo aqui falando sobre a 20ª rodada do Brasileiro de sábado e domingo. E para isso eu vou falar os jogos que aconteceram: Atlético Paranaense e Fortaleza, São Paulo e Goiás, Atlético Goianiense e Corinthians, Vasco e Palmeiras, Internacional e Curitiba, Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, Bahia e Botafogo, Fluminense e Grêmio e Ceará e Sport Recife. Então bora começar com o Atlético Paranaense 2 e Fortaleza 1. O Atlético Paranaense conseguiu a sua vitória depois de muito tempo sem ganhar no Brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo no Libertadores. O Atlético Paranaense fez um bom jogo, fazendo um gol no último minuto. Acabou ganhando de 2-1. Renato Kaiser, para mim, foi um dos melhores jogadores da partida e mereceu a vitória. O problema é que teve algumas irregularidades de juiz, a arbitragem não foi tão legal assim como vinha sendo nos jogos entre Fortaleza assim, e Atlético Paranaense. As arbitragens tinham ido bem contra essas equipes, só que as equipes não estavam indo bem. O Fortaleza do Rogério Ceni, para mim, é uma boa equipe que vai brigar para o Sul-Americano, até uma vaguinha, quem sabe, da Libertadores, caso alguém lá de cima seja campeão de uma Libertadores, Copa do Brasil. Então, eu acho que foi um jogo que o Fortaleza começou na frente no início do jogo, com os 20 minutos do primeiro tempo, e o Atlético Paranaense entrou de outra forma no segundo tempo. Diferente, mais agressivo, e conseguiu fazer 21 chutes, 21 finalizações contra apenas 11 do Fortaleza. Isso mudou completamente o estilo de jogo do Fortaleza, que teve que jogar mais retrancado. O problema, tomou um gol, empatou e o Fortaleza continuou ainda retrancado, não continuou tocando bola. Então o Atlético Paranaense foi para cima e conseguiu o gol no finalzinho do jogo com o Renato Kaiser. Então vou falar para vocês aqui a posição dos times e vamos lá. O Fortaleza está na 11ª colocação, lembrando que o Fortaleza tem 2 jogos a menos, e o Atlético Paranaense está na 19ª colocação, ainda com a vitória não conseguiu sair. O Atlético Paranaense tem 1 jogo a menos do que os demais. Agora vamos falar do Guerreiro São Paulo, que é completamente diferente no Brasileiro, né? E o Goiás. O São Paulo ganhou de 2-1, um jogo que meio complicado, né? Mas o São Paulo conseguiu a vitória. O Goiás continua na última colocação, como ultimamente, né? O São Paulo, ele começou perdendo o jogo, mas logo depois empatou, coisa rápida, coisa de 5 minutos já empatou o jogo, e dando dali em diante um massacre total no ataque contra o Goiás. O Goiás precisa muito melhorar, né, galera? Tem defesa fraca, meio campo fraco, atacantes fracos, então precisa muito melhorar. Já o São Paulo não, o São Paulo já está se reequilibrando, mesmo com a eliminação na Libertadores, Sul-Americana e fazendo boas competições no Nacional. Isso é maneiro porque o São Paulo está dedicando. O São Paulo tem 3 jogos a menos que os demais. O São Paulo está dedicando tentar ser campeão do Brasileiro, coisa que não acontece desde 2008. Então ele está brigando sim pelo título e ainda pode ser campeão no primeiro turno no Brasileirão. O Goiás, como eu disse, ele tem dois jogos a menos. O problema é que ele tem 18 jogos e 12 vitórias. Isso é muito, muito fraco. O São Paulo o Goiás é o candidato perfeito para ser rebaixado e ainda ser o lanterna no Brasileirão no final do campeonato. Eu acho que o São Paulo tem grandes chances de ser campeão. É incrível como nossas opiniões vão mudando durante o campeonato, né? No início do campeonato, todo mundo aplaudia o Flamengo, e agora depois, quando começou no início, todo mundo aplaudia o Atlético Mineiro, que continua bem, mas
deu uma caída, aí depois começaram a aplaudir Flamengo e Inter, e agora o São Paulo está vindo aí com tudo. São Paulo é um grande candidato para ser campeão e vamos ver no futuro, né, o que vai dar. Vai tirar 12 anos de atraso no título de São Paulo, será? Vamos falar agora de Atlético Goianiense 1 e Corinthians 1. O Corinthians pela milésima vez vem jogando mal no Campeonato Brasileiro, vem jogando mal no Copa do Brasil, foi eliminado pelo América Mineiro com um empate dentro, com uma derrota em casa e com um empate em Belo Horizonte. Então, acho que o Corinthians não tem um elenco tão forte assim para brigar pelo título, vai brigar assim para ser pelo rebaixamento, não vai ser, acho que não vai ser rebaixado, mas vai brigar para não ser. E muito provavelmente o Atlético Goianiense também. Foram equipes brigando ali, né, por resultado ali embaixo. Ambas as equipes precisam de pontos. O Atlético Goianiense enfrentou o seu antigo técnico, né, Mancini, que pelo jeito não estudou direito o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense mudou muito rápido suas estratégias e táticas contra o Corinthians, porque o Corinthians precisou de um pênalti para empatar. Não que não foi pênalti, para mim foi pênalti sim, mas o Corinthians precisou de um pênalti para empatar. E o Atlético Goianiense fez um gol com erro de bola do atacante do Corinthians, que queria driblar todo mundo dentro da área e acabou perdendo o gol e acabou resultando no escanteio, que o escanteio foi cobrado e foi feito o gol. O Corinthians jogou mal, como vem jogando ultimamente, jogou bem contra o Inter, não entendi, sendo sério, não entendi, mas o Inter não jogou bem aquela partida. Eu acho que aquela partida foi meio time ruim contra time ruim, assim, no momento. Não digo que os times são ruins, mas os times estavam bem ruins no momento, como o Inter, para mim, hoje o Inter está num mau momento. Mas a classificação do Corinthians e Atlético Goianiense ficou assim: o Corinthians está na 10ª colocação, enquanto o Atlético Goianiense está na 13ª. O Corinthians tem os 20 jogos e o Atlético Goianiense também tem os 20 jogos. O próximo jogo do Atlético Goianiense é contra o Flamengo e o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro no próximo jogo, um jogo complicado na Arena Neoquímica. Então, o Corinthians tem tudo e mais um pouco para despencar da tabela. Agora vamos começar a falar dos jogos de domingo, né? O jogo bastante acirrado, esse jogo de Vasco e Palmeiras, duelo de dois portugueses, né? Dois portugueses como técnico, o Sapinto e o Ferreira, né? O Abel Ferreira. Então foi um duelo bastante acirrado, mas quem saiu com a vitória foi o Palmeiras. O jogo foi muito equilibrado, tanto pro lado do... equilibrado para os dois, né? Mas teve o mesmo índice de finalização, o mesmo índice de passes. Então foi tranquilo o jogo, equilibrado, não teve nenhuma discussão. Foi o jogo mais tranquilo da semana para mim, foi esse. E o Vasco, dando a notícia para complementar, o Vasco tem um novo presidente, o Leve, e com isso muitos amigos meus vascaínos estão dizendo que o Leve pode dar um futuro melhor para o Vasco, organizar financeiramente, e é isso que nós queremos, né? Que o clube do tamanho do Vasco brigue lá em cima, não lá embaixo, como está brigando agora. O Palmeiras, com essa vitória, vai a 31 pontos com um jogo a menos e fica na 6ª colocação, enquanto o Vasco está na zona de rebaixamento, porém o Vasco tem 2 jogos a menos. Então é isso sobre Vasco e Palmeiras. Vamos falar de Internacional e Curitiba. O Curitiba conseguiu arranjar um empate com o Internacional assim saindo da zona de rebaixamento. É uma vitória para o Curitiba, porque todos nós sabemos que é muito difícil jogar no campo do Inter. Então no Beira-Rio, no caso, é muito difícil jogar no Beira-Rio. Então é uma vitória que saiu para o Curitiba. Eu achei o jogo um pouco
um pouco equilibrado, com mais posse de bola do Inter que do Coritiba, claro, que estava no campo, mas jogou um posse de bola a mais. Então o jogo também foi bem equilibrado, como foi Vasco e Palmeiras. Só que o Inter teve uma expulsão, isso, e ainda conseguiu fazer o gol de 2-1, mas aí não deixou. O José Sabino Chagas Monteiro fez o gol do empate do Curitiba, deixando o Internacional apenas um ponto do vice-líder, que é o Atlético Mineiro, que vamos falar dele já já. O Inter tem 20 jogos e 36 pontos. E o Coritiba, como eu disse, com esse empate / vitória do Coritiba, ele saiu da zona de rebaixamento, está com 20 pontos, média de 1 ponto por partida. E o Coritiba, como eu disse, tem jogado bem ultimamente, tem dado alguns moles, mas tem jogado bem ultimamente, como foi contra o Atlético Goianiense ganhando, como foi a derrota pelo Ceará, eles perderam, mas jogaram bem. Então eu acho que o Curitiba também vai brigar para não cair, mas também tem chances de não cair. Agora sobre o clássico alvinegro, né? O Bragantino e Santos empataram com um gol no finalzinho do Léo Ortiz para o Bragantino. Santos começou na frente, né, com um gol contra dele mesmo, Léo Ortiz. Ou seja, Léo Ortiz fez 2 gols na partida, mas um contra e um a favor. Então é um aumento, né? Tipo, vai dar esperança pro cara. Pelo menos ele não saiu, perdi por causa de mim. Empatou por causa dele, né? Porque ele empatou o jogo e fez o gol contra. Mas o jogo também foi bastante equilibrado, mas com mais chutes para o Bragantino e mais posse de bola para o Santos. Achei que o Santos deveria chutar mais vezes ao gol. Não chutou. Ele não chutou nenhuma vez ao gol. No entanto, que o gol feito pelo Santos foi o gol contra do Léo Ortiz. E o Bragantino chutou 2 vezes. Como eu sempre digo, acho que é o lema desse canal, os clubes brasileiros e a seleção brasileira pecam muito na finalização. Tem uma tática diferente, chegar na área, tocar para trás e ao invés de estar pro gol. Isso acaba deixando o jogo meio chato. Então, sem muitos gols, sem finalizações, isso deixa o jogo chato, né? O Bragantino, com o empate, saiu, está só o pescocinho assim para fora da zona de rebaixamento, com 20 pontos também, mesmo 20 pontos do Curitiba. E o Santos está na 7ª posição com 31 pontos, o mesmo 31 pontos do Palmeiras, porém o Palmeiras tem um jogo a mais. Agora vamos falar sobre o amistoso que teve no Belo Horizonte. 4 Atlético Mineiro e 0 Flamengo. O Flamengo não entrou em campo dessa vez, como tem feito contra o São Paulo, contra o próprio Atlético Paranaense. O Flamengo não vem jogando bem ultimamente e isso deixa o Domenech Torrent em péssimas condições, né? Mas total mérito do Atlético Paranaense Mineiro, que conseguiu amassou o Flamengo, né, galera? Não tem outra palavra para dizer. O Atlético amassou o Flamengo só no contra-ataque. Pegava a bola, Keno, rapidez, fazia o gol. Pegava a bola, o Savarino, se não me engano dele, se não é esse o nome dele, fazia o gol. Então, jogou muito. O primeiro gol foi o gol contra, né, do Gustavo Henrique, que vem sendo muito questionado. Os próprios torcedores do Flamengo dizem que foi a pior contratação do Flamengo desde muito tempo, que o Flamengo não era para ter feito tal contratação, mesmo sendo uma contratação ainda de graça, mas ainda assim há contestamento, né? O Flamengo está em 3ª colocação com os mesmos 35 pontos do Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. No meu sincera opinião, o Flamengo precisa trocar de técnico rapidamente, porque senão não vai conseguir brigar por nenhum título, nem mesmo brasileiro, nem mesmo Libertadores e muito menos a Copa do Brasil, que está prestes a enfrentar o São Paulo no próximo jogo.
O Flamengo não entrou mesmo no jogo, não tem o que falar. Todos sabem que o Flamengo tem o elenco mais caro da América do Sul, mas não está conseguindo treinar, não tem entrosamento entre os jogadores. No meu ponto de vista, esse é um erro do técnico, né, que não consegue entrosar os seus jogadores, e isso é uma falha. Para mim, o técnico consegue entrosar os seus jogadores, não merece ser do clube, né? O técnico tem que ter entrosamento com os seus jogadores. Estão dizendo que o Domenech teve uma discussão com o Gabigol, não sei se é verdade, não vou dar essa notícia, não vou concretizar isso, mas tudo pode acontecer, e no meu ponto de vista pode ser verdade sim, porque o Gabigol é um jogador que quer alguma coisa, mesmo ele sendo aquele jogador metido, essas paradas, que quer chegar, ele quer ganhar, mas e o Domenech é o cara calmo, que nem se movimenta no campo, como o Sampaoli. O Sampaoli não estava no meio do campo hoje, não estava na beira do campo hoje, mas estava em cima, lá na arquibancada. E, gente, e por incrível que pareça, ele se movimentou bem mais que o Domenech Torrent, ele gritou bem mais, ligou por telefone e tudo. Foi diferente, galera, é um técnico diferente, isso é técnico no meu ponto de vista. O Atlético Mineiro está de parabéns, é um candidato fortíssimo ao título do Campeonato Brasileiro. No meu ponto de vista, o Campeonato Brasileiro está entre Internacional, Atlético e São Paulo. O Flamengo, se não contratar outro técnico ou pegar alguém da base como treinador e continuar com o Domenech, o Flamengo não vai lugar nenhum. Então, o jogo entre Flamengo e Atlético foi assim, né? Desastre para o Flamengo e maravilha para o Atlético Mineiro, que teve pouco posse de bola, só 30% com 70% do Flamengo. Mas, como eu digo, galera, posse de bola não ganha jogo, o que ganha jogo é finalização, e isso o Atlético Mineiro tem muito. Sacha jogou muito, para mim foi o melhor da partida, o Sacha. É isso aí. Agora vamos falar sobre BB, né? Bahia e Botafogo. O Bahia ganhou o jogo, mas no finalzinho, galera, faltando, sei lá, o juiz ia apitar o jogo, teve pênalti. Aí o Rodriguinho foi lá, fez o gol da vitória de pênalti, deixando o Botafogo na zona de rebaixamento e deixando o Bahia numa situação um pouco tranquila, mais ou menos, vamos dizer assim, um pouco tranquila. Não, porque tá apenas 2 pontos do Botafogo, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Mas o Bahia fez o gol no finalzinho do jogo, vem de uma classificação enorme de 4-0 sobre o Melgar, se não me engano, é o Melgar, e o Bahia pode sim brigar por Sul-Americana, mas vai brigar também por não ser rebaixado, como o Corinthians e Atlético Goianiense também. Como eu disse, o Bahia foi muito superior, tendo 20 chances de gol, e o Botafogo apenas 10. O Bahia teve mais posse de bola, 59 contra 41, e foi um jogo de posse total. O Bahia mereceu essa vitória, no meu ponto de vista. Então, como eu disse, vamos explicar um pouco do gol. O Rodriguinho bateu o pênalti e o juiz acabou o jogo. Foi aos 99 minutos, quase 100 minutos de jogo, teve muito incrível, né? Incrível isso. Quase 100 minutos de jogo e o Bahia saiu com essa vitória, tentando escapar um pouquinho da zona de rebaixamento, mas está difícil também. Vamos falar sobre os tricolores, né? Clássico tricolor, Fluminense e Grêmio. O Grêmio ganhou de 1-0, tirando a possibilidade do Fluminense passar o Flamengo. Caso o Fluminense ganhasse, ele passaria o Flamengo e o Flamengo ficaria em quarto lugar. O Fluminense não ganhou, perdeu de 1-0 com o gol do PP, um gol muito que tem a mão do Renato Gaúcho, né? A tática, rapidez nas laterais, os extremos jogando muito. Então, eu acho que o Grêmio não vai brigar por título, mas vai brigar ali, como sempre, quarta, terceira colocação, quinto, no máximo. O Grêmio é um bom time, contratou bons jogadores recentemente, como o Thuram, e tem um baita de reserva. O Grêmio jogou com o time reserva praticamente, né? Como Paulo Vitor não é titular,
O Orejuela está se tornando um pouco titular, mas eu ainda acho que não é titular absoluto. Diogo Barbosa é titular. Mas o melhor do jogo para mim, com certeza, foi o BP. Porque o moleque tem velocidade, ele tem a diferença, né? Ele tem o mesmo estilo de jogo que o Everton. É um pouco menos rápido, mas vai chegar aos pés, eu acho, do Everton. Então, é isso, galera, sobre o clássico tricolor. E para falar aqui o classificação, vamos lá. Fluminense está em quinta colocação com 32, como eu disse, se ganhasse do Grêmio, poderia ultrapassar o São Paulo e o Flamengo, mas não ganhou. E o Grêmio está na oitava colocação com 30 pontos, com um jogo a menos, né? Então, sobre o clássico tricolor, é isso. Vamos falar sobre o último jogo dessa 20ª rodada, que é Ceará e Sport. Foi um jogo muito superior pro Ceará, né? Ceará tem um timaço, galera. O Ceará pode brigar sim para Libertadores, no meu ponto de vista. Tem um timaço. Teve 26 chutes, mas pecou na finalização, né? Isso que complica um pouco, pecar na finalização. Se tivesse acertado todos os chutes, estaria aí com, pelo menos os chutes ao gol, que foram 6, estaria 6-1 no caso. Mas, como eu disse anteriormente, o Brasil peca em finalização. Então, o Ceará não conseguiu a vitória. O Sport jogou a mesma coisa que jogou o Atlético Mineiro, que foi segurar a partida. E isso deixou um pouco o jogo nas mãos do Ceará, que não conseguiu acabar com esse resultado. Mas, deixando claro, o Ceará tem um time muito bom no ponto de vista, e o Vina, com certeza, vai ser um dos melhores jogadores desse campeonato. E eu acho que, com certeza, pode ser que ele seja um dos melhores do campeonato, como eu disse, e o Ceará se classifique para o Sul-Americano, ou quem sabe beliscar uma Libertadores, já que vão muitos times para Libertadores, né? Meio complicado, mas vão muitos times. Já o Sport, galera, o Sport está na 9ª colocação, está na frente do Ceará, mas não tem esse elenco todo. Nem o Ceará tem esse elenco todo, mas o Ceará tem um elenco mais forte, do meu ponto de vista. Mas o Sport, para quem vai brigar para não ser rebaixado, está na 9ª colocação com 25 pontos. O Ceará está na 12ª com 24. Está todo mundo muito juntinho ali do 19º até o 20º, do 19º até o 9ª colocação. Está todo mundo muito unido ali. Para você ver, o Grêmio está em 8º com 30, o Sport está em 9º com 25, com uma distância de 5 pontos, no mínimo 2 jogos. Então é complicado você ultrapassar assim. Esses 8 lá de cima, pode-se dizer que vão ficar em cima, né? São esses clubes ali que vão ficar em cima. Então, galera, essas foram as notícias do brasileiro. Foram jogos chatos, jogos sem finalizações, jogos com goleadas, massacres, que foi o caso do Flamengo. Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo. Quem assistiu até aqui, dá um joinha aí e comenta roast beef, que roast beef é legal. E tamo junto, galera.